vai ser reunião. Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente Guilherme Botelho. Em seu nome, eu cumprimento todos os demais conselheiros, governamentais e representantes da sociedade civil organizada. No meu entendimento, assumir o cargo de conselheiro da cultura é disponibilizar do seu tempo e dos seus saberes para colaborar com uma área criativa da economia que só cresce, principalmente em Santa Catarina, e se posiciona e se consolida como um pilar de serviços e de entretenimento que diverte, cura, emprega, que resgata e preserva a história, que registra o presente, garantindo que seja um passado contado para as futuras gerações. Nesta linha de pensamento, a cultura é bem mais que divertimento. Ela impulsiona o turismo, ela é identidade, é memória, é expressão viva da nossa diversidade e é coesão social. A cultura molda valores, crenças, comportamentos, promovendo o sentimento de pertencimento de cada um de nós. Ela também estimula o pensamento crítico. Por isso é fundamental para o desenvolvimento humano e a transformação democrática. Se a educação dá ao indivíduo uma identidade, a cultura, desde o nascimento, lhe confere um sobrenome. Por isso eu entendo ser fundamental a construção coletiva do diálogo paritário entre poder público e sociedade civil, que um conselho constituído é capaz de proporcionar. Logo, cabe ao conselheiro dialogar, fiscalizar, propor e construir alternativas que garantam políticas públicas e que contemple os fazedores de cultura, a arte, os artistas, a literatura, os equipamentos culturais, o patrimônio histórico, a preservação da história, para citar algumas áreas. E para isso, a pluralidade de opiniões e de conhecimento é fundamental. Que possamos ter um ciclo profícuo de escuta ativa e trabalho criativo,
mirando uma cultura ainda mais forte e diversa para o nosso Estado. Mais uma vez, eu registro meus votos de boas-vindas e que junto possamos driblar os desafios que são muitos nesse momento, e de forma harmônica construir uma cultura dinâmica e transformadora. Todos os senhores já são conselheiros, porque seus nomes já está publicado no Diário Oficial. Mas num ato solene, eu declaro o Conselho da Fundação Catarinense de Cultura constituído neste momento e neste ato. Muito obrigada e um bom dia a todos. Então, pessoal, um bom dia, né, conselheiros, né. Quero dizer que para mim é uma honra, né, pela primeira vez estou participando do conselho e tenho essa missão que me foi dada aí pela fundação, pelo governador do estado, de presidir algo que faz parte da minha vida, né. A cultura é minha vida, tudo que sou é por causa da música, da paixão pela arte, da paixão pela cultura, tudo que vivo, né, e as ações são sempre voltadas para a ponta, né, que a gente diz que é aquele que tem sonhos, né, acho que a cultura é movida a sonhos, a criar, a fazer acontecer, então, a função aqui, na verdade, é mais mediar, esse aqui é um ambiente de debate, de apresentação de oportunidades, enfim, de a gente criar, fazer a cultura acontecer em Santa Catarina da melhor forma possível, né? Então, digo que aqui a função realmente é mediar, né? Tentar fazer que a coisa aconteça da melhor forma possível, sempre zelando pelo respeito mútuo por todos, pelas pessoas que aqui estão, pelas pessoas que fazem cultura. E aí, é dessa forma que a gente vai conduzir, vai seguir esse Conselho de Cultura, né? Sempre alinhado com a Fundação Catarinense de Cultura, que é quem faz, quem executa, né, as políticas culturais aqui em Santa Catarina. Então, que a gente possa ser um braço da Fundação, com sugestões, com orientações, fiscalizando, inclusive, é tudo composto por seres humanos, às vezes pode haver erros, né, caminhos que possam ser diferentes, então essa é a função nossa como conselho, de acompanhar e trabalhar junto, né. Então, acho que é o momento mais de a gente se conhecer, né, essa primeira reunião poderia entrar outras pautas, mas acho que é o momento mais do pessoal se apresentar, de a gente saber quem é quem aqui dentro, quem serão os colegas, quem serão os nossos conselheiros, aqueles que vão trazer o bem aí para a cultura de Santa Catarina, né. Então, um bom dia e um bom mandato para todos. Eu acho que a secretária, então, deixa eu apresentar primeiro, né, a Ângela vai ser vai nos secretariar, né, então, cabe também ao conselho ter ela como um apoio, uma amiga, alguém que está aqui para nos auxiliar no que a gente precisar, né, e sempre a gente tratar com carinho, com respeito essa pessoa que está aqui por nós, né. A Ângela é uma pessoa muito doce, muito querida, tive o prazer de conviver com ela nessa prévia agora de preparação dessa posse de hoje, então é uma pessoa muito competente, e a gente vai ter ela como auxiliar. Então, passo a palavra, então, para a Ângela. Bom dia, conselheiros. É uma honra participar deste momento tão importante da cultura catarinense. Eu sou a Ângela Medeiros, eu sou efetiva do Estado há mais de 16 anos, eu sou da IPAGRE, concursada da IPAGRE, e é a primeira vez que eu estou à disposição aqui na Fundação Catarinense de Cultura, a primeira vez, assim, que estou lidando com a cultura, estou tendo muito... É uma honra, né? E hoje eu estou aqui com este cargo de secretária executiva da Fundação, do Conselho Estadual de Cultura. Para vocês entenderem, no âmbito institucional,
eu estou vinculada à presidente da Fundação Catarinense de Cultura, que hoje é representada pela dona Terezinha, e a quem me reporto administrativamente. No funcionamento do conselho, a minha atuação se dá de forma muito próxima ao presidente do colegiado, com quem eu trabalho diretamente com parceria para garantir justamente a organização, a fluidez e a efetividade dos trabalhos aqui do conselho. E o que compete ao meu cargo como secretária executiva? É justamente dar suporte administrativo ao conselho, organizando os processos, os expedientes, os registros e acompanhar os encaminhamentos principais das deliberações aqui do colegiado. E o meu compromisso é contribuir para que este conselho tenha as melhores condições de atuação, com segurança, com organização e com eficiência. E eu me coloco à disposição de todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer. Obrigada. Sou secretário executivo ali, então, Obrigado, presidente. Quer falar? Vou dizer para vocês que ela já começou a trabalhar, tá? Ela... para quem já era conselheiro sabe que a gente não tinha microfone, não tinha... O som era ruim, então a gente deu uma remodelada na sala para receber vocês, né? Inclusive trouxemos obras do nosso acervo, porque eu acho que os conselheiros merecem, né, olhar para boas obras. E a Ângela já começou antes a botar a florzinha, a comprar a xicrinha, a se preocupar realmente de recebê-los bem. Então, eu quero parabenizar ela por essa iniciativa, e é sempre bom a gente pontuar quando alguém está fazendo alguma coisa pelo próximo, tá? Bom, bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Agradeço a oportunidade de me apresentar. Eu sou Marco Antônio, eu sou professor de História, sou historiador formado pela UDESC. Trabalhei ainda na graduação e depois, em seguida, com processos de tombamento. Trabalhei no processo do registro da procissão de Nossa Senhora dos Passos. Trabalhei no processo, em processos de tombamento diversos. Então, sempre me filiei, desde a graduação, ao patrimônio cultural. Tenho muita paixão pelo patrimônio cultural catarinense, pelo patrimônio histórico do nosso estado. Comecei um trabalho em 2023 assessorando a presidência da Fundação Catarinense de Cultura, trabalho do qual muito me orgulho, assessorando sobretudo no que tange ao patrimônio cultural, patrimônio material, e em seguida fui nomeado para a Casa dos Açores, Museu Etnográfico, talvez o maior museu do estado dedicado à memória açoriana, e lá, acredito, cumpri um papel muito bonito, muito bacana. A gente tem tornado aquele museu um museu de excelência. Então, quero dizer a vocês que a minha atuação no Conselho Estadual de Cultura está voltada ao patrimônio cultural. Eu acredito que Santa Catarina tem uma memória muito bonita, mas que, infelizmente, por uma série de razões e por décadas de história, penso que foi mal preservada e que poderia ter tido um outro olhar, que poderia ter tido uma outra preocupação. Meu nome é Marco Antônio, como falei, sou historiador, e passo a palavra ao meu colega. Agradeço mais uma vez ao presidente e à presidente pela oportunidade. Obrigado, viu, gente? Já vai aberto mesmo. Olá, gente, bom dia. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui. Eu sou Igor Miguel, eu sou conselheiro... Igor Miguel. Sou conselheiro do audiovisual, né? Então minha trajetória de formação é o cinema e audiovisual. Depois eu fiz mestrado em Ciências da Linguagem. Isso eu me formei em 2014 e desde então eu trabalho exclusivamente com arte, e a gente sabe quão difícil é. E estar aqui é para representar todo mundo que optou por trabalhar com arte, por viver da arte e fazer disso sua profissão e não um hobby, né? Então é isso, gente. A gente vai se conhecendo mais pra frente. Eu sou de São José. Na verdade, eu nasci em Florianópolis, moro atualmente em São José. Eu fui gentrificado, né?
Tem que desligar? Desligou? Não, né? Então, bom dia a todos. Eu me chamo Mariana Campos de Andrade, sou da Setorial de Patrimônio Material. Eu estou na minha reeleição, consegui me reeleger, né? Então, na segunda gestão aqui dentro do Conselho. Sou arquiteta e urbanista, tenho mestrado em práticas transculturais e também dou aula lá na Universidade do Planalto Catarinense, sou professora universitária, então sempre tive assim essa ligação com o patrimônio e ano passado a gente já conseguiu trabalhar bastante a respeito disso e eu acredito até que na questão da eleição, né, veio muito mais candidatos pelo fato de que se popularizou mais o Conselho Estadual de Cultura. Então, eu espero que a gente consiga fazer isso, né, continuar expandindo para os artistas, para os fazedores de cultura, né, que tem esse apoio dentro do Conselho Estadual. Bom dia. Eu acho muito importante a participação nos conselhos, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava participando de 7 conselhos até poucos dias atrás. Eu estava no Conselho Estadual de Saúde, que eu permaneço, no Conselho Municipal de Direitos LGBT aqui de Floripa, e no CIAMP, que é um conselho intersetorial para as pessoas em situação de rua. Nesses 3 eu permaneço, mas abri mão de outros 4. Eu acabei de assumir um outro trabalho. Eu era conselheiro municipal do Conselho da Comunidade Carcerária, eu visitava o sistema carcerário aqui ao lado. Eu estava no Conselho Municipal de Saúde, de Direitos Humanos e estava também na assistência social. Então, abri mão desses 4 conselhos, fiquei só em 3 para poder também assumir aqui o estadual de cultura e por conta de outro trabalho. Minha vida é na cultura popular, eu trabalho um pouco com cinema, teatro, música, mas sempre com uma olhada à cultura popular. Eu estou presidente do Instituto Arco-Íris de Direitos Humanos, que é um espaço que tem aqui no centro da cidade, onde tem muita cultura popular. Eu trabalho principalmente com música, sou percussionista e ajudei a criar a primeira velha guarda musical de Florianópolis, que é a velha guarda da Embaixada Copa Lorde. Hoje nós temos 6 velhas guardas, temos até uma associação de velhas guardas. Em 2001, eu virei produtor. Hoje, por já ter idade, hoje faço parte da velha guarda, já conquistei esse, por estar velho, já conquistei, hoje já subo no palco. E também sou produtor do projeto Samba de Terreiro, que é um projeto também de cultura popular, para usar os espaços públicos da cidade. Quero dizer para todos vocês que é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Denilson Machado. Oi, eu sou a Betita. Eu sou indicada pelo governo com muita honra. Agradeço a Terezinha Debatinho e ao governo de Santa Catarina por essa oportunidade, pelo apoio que tem me dado sempre. Eu sou jornalista, sou bibliotecária, sou mestre em mídia, doutora em engenharia e gestão do conhecimento, pós-doc na mesma área. Atualmente estudo psicologia, estou no 3º ano, terminando agora em junho. Enfim, é uma honra participar. Atualmente eu também administro o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina e coordeno o edital Prêmio Catarinense de Cinema. O que mais eu acho interessante dentro do Conselho Estadual de Cultura e que, como servidora pública há 17 anos, concursada da Fundação Catarinense de Cultura, me aquece o coração, é justamente a função legal desse conselho. É um órgão colegiado que reúne representantes do governo e da sociedade civil. O seu papel principal é atuar na formulação, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas culturais do Estado, garantindo a gestão democrática e a descentralização das decisões. Isso inclui todos, absolutamente todos nós, todos os setores, governo e sociedade civil. Né? Então, eu realmente torço para que, eu não espero nada, porque eu acho muita pretensão a gente esperar alguma coisa de alguém, eu só torço para que a gente cumpra a lei e faça o que nos é cabido dentro do que está escrito que o Conselho deve fazer. Então, boa gestão para nós, bora lá, turma.
Acho que não precisa, mas... Bom dia a todos. Eu sou Gláucia Maindra, eu sou bibliotecária, atuo na Prefeitura Municipal de Imbituba, sou servidora efetiva lá já desde 2012 e sou bibliotecária lá na Biblioteca Pública. Atuei no Conselho Municipal de Política Cultural de Imbituba durante 13 anos, estive conselheira nacional de cultura de 2015 a 2017, na setorial do Livro e da Leitura, e estamos aqui agora representando a setorial de arquivos, bibliotecas e museus. E estou aqui muito feliz de estar representando os colegas da área, creio que seja um momento de muito diálogo e acredito que vamos ter muito trabalho pela frente. E é isso. Obrigada. Obrigado, Glaucio. Muito bom dia às conselheiras, aos conselheiros. Me chamo Cristiano Moreira, tenho a honra de estar convivendo e participando desse conselho pela terceira vez, 2011 e 2013, na gestão passada. E dizendo isso, eu quero agradecer inicialmente a comunidade, a sociedade civil, que confiou seu voto para eu voltar a essa cadeira e representar a cadeira de letras. Meu avô foi um operário de máquina de patrola e ajudou a construir a estrada de ferro de Brusque, ajudou a construir o aeroporto de Navegantes. Meu pai é pescador, aposentado, minha mãe é cozinheira. E desse lugar eu vim para poder ter acesso a estudo à universidade, já com uma certa idade. Então, apesar da pós-graduação completa que eu fiz, é no campo que eu aprendo todo dia, né? Represento também a Rede de Cultura Viva do Estado de Santa Catarina. Sou um dos fundadores do Instituto Caracol, uma organização que tem 16 anos e que atualmente desenvolve um projeto de pontão de cultura, atuando em vários territórios, aprendendo muito nessa circulação. Eu acho que esse conselho tem uma tarefa muito longa e muito grande pela frente, nesse diálogo entre sociedade civil e Fundação Catarinense de Cultura. Para a gente manter isso em harmonia, como foi falado pelo Botelho aqui, é fundamental a comunicação, acho, primeira coisa, né, que a gente tenha nessa mesa, ou nos movimentos, nas reuniões online, a oportunidade de discutir as decisões, os projetos, os planos, antes de chegar no Diário Oficial, que é aí onde a gente pode, nesse conselho de pessoas gabaritadas, experientes, contribuir para que como o Botelho falou novamente, esses erros possíveis sejam dirimidos, né? Não mitigados, mas dirimidos. Livre leitura sempre vai ser minha pauta, junto com a Rede de Cultura Viva. Acho que o Antônio Cândido dizia que a gente tem o direito à literatura, porque nenhum de nós aqui, independente da linguagem que trabalha, deixamos de fabular um sequer dia, né? Todo mundo fabula, todo mundo imagina. Eu acho que essa é uma missão nossa, que o livre leitura esteja na vida de todas as pessoas, né? Que chegue nas escolas, que chegue nas bibliotecas, né? Que as políticas públicas que o Estado possui, né, sejam efetivadas, que a gente possa discutir para possibilitar a melhoria delas todas. Quero registrar aqui a presença também do Charles Augusto, representando o mandato do deputado Luciano Carminati, parceiro de luta também, artista, produtor cultural. Quer dizer que o presidente de Debatinho, é uma honra estar aqui, e eu espero poder contribuir com esse conselho nessa gestão, mais uma vez. Obrigado. Bom dia, meu nome é Felício Freire, e honrado estar aqui nesse conselho, cumprimento aqui a presidente, vim por indicação governamental, agradeço a confiança no meu trabalho. Eu sou professor de História há 17 anos, formado na Universidade do Estado de Santa Catarina. Não sou catarinense, mas estou de volta aqui a Santa Catarina há alguns anos, residi em Joaçaba, desenvolvi alguns trabalhos no sentido cultural. Inclusive tenho a minha filha caçula, que é joaçabense. E uma honra para mim ter uma catarinense na minha casa. E eu trabalho já há alguns anos como autônomo, porque acredito muito no poder da literatura como uma força transformadora da sociedade, do indivíduo, do ser humano, e no ensino da história, colocando, digamos assim, vida, né? Trazendo sangue nas veias da história. Então, já há alguns anos, trabalho desenvolvendo o imaginário
e com crianças, jovens e adultos de todos os estados do Brasil, e também produzindo materiais didáticos para que a gente possa justamente poder combater alguns problemas crônicos da sociedade, como problemas até de saúde mental e saúde emocional, que a cultura tem esse poder de fortalecer um indivíduo para que possamos realmente desenvolver o nosso país, desenvolver o nosso estado, a partir do desenvolvimento do indivíduo. Então, uma honra estar aqui, espero que a gente possa desenvolver esse trabalho da melhor forma possível, e é isso. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui nessa reunião do Conselho. Meu nome é Cláudio Rodrigues da Silveira, eu sou formado em História, tenho uma especialização no ensino de História, fiz Antropologia, um mestrado de Antropologia na Universidade de Salamanca, na Espanha, e nos últimos 20 anos eu trabalhei como editor e colaborador também de artigos da revista História Catarina. Ela foi distribuída por muitos anos nas escolas, né? Então, isso me oportunizou dar muitas palestras nas escolas para professores e alunos. Amo a história, amo o patrimônio histórico e acho que é uma oportunidade grandiosa esse conselho democrático, né, de colocarmos nossas ideias, discutirmos, né, nossas ideias e assim fazermos o melhor por Santa Catarina. O patrimônio imaterial que eu represento, ele tem algumas condições interessantes, né? Ele é um conjunto de práticas, saberes, celebrações, expressões, técnicas e modos de viver que uma comunidade reconhece como parte de sua identidade cultural e transmite de geração em geração. Então, o patrimônio imaterial, ele não está nas coisas, está nas pessoas, né? O patrimônio material, uma parede, né, pode ser patrimônio material. O imaterial só sobrevive quando alguém aprende, pratica e transmite. Então, essa é uma das minhas funções, né? Outra frase muito de efeito que eu gostaria de citar para os senhores é que o patrimônio imaterial não é aquilo que herdamos de nossos antepassados, é aquilo que decidimos transmitir aos nossos descendentes. E o que é que nós decidimos transmitir aos nossos descendentes? Então, o debate vai dar a resposta a essa pergunta. Eu fico muito honrado de estar aqui, agradeço à presidente, senhora Terezinha, e o presidente, Guilherme Botelho. E a todos vocês, espero conhecer cada um. Eu sou um pouquinho mais sisudo, fechado, às vezes tenho um pouco de dificuldade de me apresentar para todos, mas hoje já conheci bastante gente, não é? E eu acho que é uma oportunidade de sermos amigos aqui, né? Além de sermos conselheiros. Bom dia. Eu sou Lélia Pereira da Silva Nunes, e em termos de biografia eu não vou falar, mas não vou fazer contraponto com a Betita, com todos os seus pós-doutorados, mas eu sou doutoranda da Universidade da Madeira, Açores e Sorbonne, os altos estudos da Sorbonne, e o meu trabalho é sobre cultura, as culturas e as literaturas insulares. Esse é o trabalho. Pergunte se eu já defendi, eu vou dizer que não, porque eu estou presa
a diretoria de patrimônio cultural e só poderei voltar à Madeira quando eu sair desse compromisso. Então, as duas coisas... Pois, eu sou presidente da Academia Catarinense de Letras, já caminho para a minha terceira gestão. A academia foi fundada em 1920, por José Boatê, e nesses anos todos, ela tem por objetivo, e aqui eu vou bater, é uma das minhas brigas, língua é patrimônio, pátrio, não se inventa. A língua pode até se modificar com o tempo e com o processo de mudança social, mas não se inventa, né? O respeito aos valores da literatura, das letras, da língua e da multiplicidade do ato de ler, né? Estamos lendo muito pouco e, ao mesmo tempo, eu vejo um rejuvenescimento desse ato de ler, sobretudo pelas novas gerações. A academia é conhecida como a casa onde moram as pessoas de mais idade. Eu sempre digo que eu abri as janelas e deixo entrar uma nova geração. A minha área de trabalho, então, de um lado, é letras, mas, sobretudo, eu sou da área de patrimônio. E patrimônio, hoje, eu defendo também, nós temos, talvez os senhores não saibam, mas nós temos 395 imóveis com processo de tombamento, alguns já tombados em todo o estado de Santa Catarina. Temos uma quantidade com qualidade de patrimônios imaterial, de patrimônio imaterial reconhecido e registrado em todo o estado, e alguns até esperando esse conselho começar a agir para ser reconhecido. Também nós temos esse compromisso com a sociedade de devolver o reconhecimento desse patrimônio material. O conselheiro Cláudio, que vem de Lages, então ele tem essa fala sisuda, mas é do serrano forte, né? Serrano forte, criado ali no pinhão e na taipa, né? No laço do piquete. Ele disse uma coisa muito importante sobre o patrimônio imaterial. Eu vou completar, eu acho até que eu sou um pouquinho avessa no que o senhor disse. O que eu queria dizer? O patrimônio, quando nós nascemos, nesse eu encontrei uma senhora, ela disse, mandei fazer meu DNA. Meu DNA deu tantos por cento eu sou judia, não sei quantos eu sou húngara, e ela foi contando a história do DNA dela. Interessante. Interessante esse estudo. Mas ela não trouxe o DNA cultural. Esse é um outro DNA. Eu uso muito essa figura, uma metáfora até, né? Eu não vou dizer que é um aforismo, mas é uma metáfora, quando eu digo assim, nós carregamos conosco um outro DNA, que é o DNA da cultura, o DNA social. É aquele que, consciente ou inconscientemente, carregamos debaixo da pele. E esses são as tradições, os valores, os costumes que são repassados. Mas eles não são mortos, porque a cultura é dinâmica. Então, o processo que a sociedade evolui, esses também vão se transformando e se alterando. Você pode ver na gastronomia, o recheio alemão, a linguiça de Blumenau e a linguiça de Pumirim de Nova Erechim, que é reconhecida como patrimônio imaterial. Vocês vão ver nas danças as alterações, o nosso boi de mamão, diga-se de passagem, que não é açoriano, também é bom que se registre isso. E tudo isso, ele vai se transformando. Nesse dia eu assisti um boi de mamão no Pântano do Sul, e o boi me lembrava o boi caprichoso. Eu disse, mas o boi caprichoso está lá em cima, o nosso aqui não é esse. Mas eu vou dizer, está errado? Não posso. Porque há um processo de migração intensa, nacional. Hoje, na ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis, é natural que essas influências chegam numa forma de assimilação e não de aculturação. Isso que eu queria dizer. Então, eu estou aqui para mais um Conselho Estadual de Cultura, para trabalhar não por representações políticas, nem partidos, e nem deputados, nem vereadores, nem prefeito. Eu sou uma defensora da cultura do meu estado. Vou morrer defendendo. E quero dizer para vocês, não falta muito, porque eu já faço daqui a 2 meses eu faço 80 anos. Então, é um tempo que me coloca para lhe dizer que em 1965
eu publiquei o meu primeiro trabalho na área de patrimônio. 200 anos da festa, uma tradição do Espírito Santo em Santa Catarina. Tá bem? Para finalizar, presidente, se a senhora me permite, mas eu quero um agradecimento à Ângela, que desde esse início desse ano está aqui dentro, trabalhando, estudando, preparando e acompanhando para receber a cada um de nós. Eu ontem ainda acompanhei aqui, e eu estou muito contente, sabe, presidente, de olhar para essas paredes e de ver aqui um poeta, Rodrigo de Aro, uma mulher que gosta dos mistérios da ilha, as duas telas da Vera Sabino. E no lado de cá, a cultura popular, na imagem, no belo quadro, belíssimo até, meu Deus, somando isso aqui dá quase R$1 milhão. Martinho de Aro, o grande Martinho de Aro, o circo. Acho que não tinha coisa melhor para receber esse conselho do que nós recebermos essas imagens. E também lembrar que nós temos 500 anos de Santa Catarina, o batismo do Estado como Santa Catarina, 100 anos da nossa ponte, e eu olho para a ponte, ela sempre dá uma ideia de dança, de música, de uma bailarina, quem sabe, Aldete, dançando o Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, naquelas 360 barras de olhau. Então, isso é cultura, é a nossa história, é o nosso Estado, e todos nós temos a obrigação com a cultura, porque enquanto tiver povo, nós vamos ter cultura. Muito obrigada. Bom dia, presidentes. Bom dia, conselheiros. Eu sou Luiz Fernando, mas sou conhecido por Nando Spessato. Sou lá de Erval do Oeste, do ladinho de Joaçaba. Estou trazendo um pedacinho do Oeste aqui já pela terceira vez no Conselho. Estive na gestão 2016, 2018, 2015, eu entrei no finalzinho, e depois até 2019. E fico muito feliz em participar novamente do Conselho. Eu sou mestre em música aqui pela UDESC, sou maestro, fundador da Escajo, né, sou da época da fundação do Teatro Alfredo Silva, que é mantenedor da Escajo, lá de Joaçaba. Sou maestro da Carlos Gomes Big Band, regente de corais da UNOESC, sou professor lá universitário também na Universidade do Oeste de Santa Catarina, e trabalho também com duas paixões, que é a contabilidade. Então participo de vários conselhos fiscais, já participei de vários, do Carnaval, da Escola de Samba, atualmente também estou no Sapiens aqui em Florianópolis, no Conselho Fiscal, como presidente, e também participo da Escajo, né, também ativamente, em Joaçaba, da Escola de Samba, participei de várias escolas de samba, mas agora na Liga das Escolas de Samba como diretor técnico, e tenho a paixão pela música, que é a que me traz aqui. Sou compositor, né, tenho também algumas músicas musicadas aqui da Terezinha, que é minha amiga há muitos anos, uma pessoa que eu admiro, e quero saudar vocês, dizer que esse é um espaço de boas conversas, né, Maxwell? Temos aqui colegas de outras gestões, onde eu pude aprender muito em conversas e debates muito acalorados, né, com divergência de ideias, mas no final todos nos abraçávamos e aprendíamos juntos e ríamos juntos do que estava acontecendo. Então fiz muitos amigos, né, não tive nenhuma pessoa que eu fiquei, assim, querendo me afastar, todos eu gostei muito de me aproximar e aprender. Eu acho que é na divergência que a gente evolui, por isso que é importante ter um conselho bem heterogêneo, na questão de diversas vertentes, mas homogêneo na questão de entender que a cultura é muito importante como formação, né, do nosso Estado, que é pequenininho no Brasil, mas é gigante em diversidade cultural. Então, eu espero também poder agregar novamente, trago um pedacinho do Oeste aqui, trabalhei na época, nas outras gestões, ativamente para reconhecimento do contestado, né, trabalhamos na Paz do Contestado, que foi um evento maravilhoso, que se estende até hoje, um evento bem simbólico, que foi muito importante para aquela região. Trabalhamos na descentralização, na criação das mesorregiões, que é hoje também uma questão muito importante, no Elizabeth Anderle também, evoluímos bastante naquela época, e tenho acompanhado o Conselho à distância, assim, e acompanhando algumas questões que estão evoluindo, e fico feliz em ver esse carinho, né, que a Terezinha tem, que a secretária Ângela teve também nessa recepção. Acho que isso é muito importante. A cultura, ela é feita de cuidado, né, de zelo, de jeito. Então, que nós possamos ter o jeito certo de dizer, de falar, de nos manifestarmos, apesar de ideias que possam surgir diferentes, e são importantes que sejam diferentes, mas que nós tenhamos essa sabedoria, esse jeito
esse trato de saber que por trás das ideias temos pessoas, temos artistas fenomenais que estão aqui reunidos hoje, não é à toa que cada um de vocês está aqui. Então, prazer em conhecê-los, vamos trabalhar juntos no mesmo sentido. Bom dia a todas as pessoas, presidentes. Sou Catarina Quinas, representante da Setorial de Teatro. Primeira saudação que eu gostaria de fazer são as pessoas da Setorial que compareceram ao processo letivo e que conduziram a mim e a Alessandra como suplente para essa representação da sociedade civil. Dizer que esse é o meu principal compromisso com essa setorial, que é uma setorial bastante mobilizada e organizada, e eu espero que ao final desse mandato seja ainda mais mobilizada e mais organizada, e que possa participar ativamente dos debates e das pautas aqui trazidas, porque as falas que eu farei aqui não serão a partir apenas da minha experiência como artista da cena, mas sim como representante desse coro coletivo de profissionais das artes cênicas que atuam na ponta, nas artes técnicas, na cena, e também dentro dos processos de produção cultural e teatral, a reveria, muitas vezes, da estrutura que elas carecem. Saúdo também a todos os conselheiros presentes, ao presidente, desejo que sejam bons processos de mediação e que a gente possa ter aqui aquilo que a administração pública nos confere, os processos de transparência garantidos, inclusive para que as setoriais possam saber com antecedência das nossas pautas, que a gente possa se preparar coletivamente para que o debate seja de fato público, transmitido online, com tudo aquilo que possa garantir que o que a gente faça aqui seja também a tarefa de casa do povo que faz cultura, seja ele profissional das artes ou não. Represento também aqui os pontos de cultura como ponteira de cultura e desejo a todos nós um mandato e uma gestão que possa avançar as pautas da cultura no sentido do efeito na ponta, naquilo que pode desatar nós emaranhados e que façam com que as políticas públicas de Santa Catarina possam ser referência para o Brasil, na participação pública, no acesso democrático e também na possibilidade de nós termos um diálogo amplo e diverso. Bom dia. Catarina Quinas. Isso. Bom dia, colegas. Bom dia, presidentes. Eu sou Daniele Zacarão, lá de Criciúma, do sul do estado. Fui eleita junto com Inácio de Blumenau para representar a setorial de artes visuais. Eu sou artista visual, também atuo no campo da curadoria, da mediação cultural. Atualmente trabalho como professora e coordenadora do curso de artes visuais lá da Unesc. Inclusive é o curso mais antigo do estado de Santa Catarina, né, na área de artes, completou esse ano 56 anos. E lá em Criciúma, além do trabalho da Unesc, né, eu já atuei também na Fundação Cultural, durante 7 anos, no Conselho Municipal de Cultura, junto com o Maxwell, estamos novamente juntos, né, no Conselho. Atuei durante 3 ciclos, né, 3 gestões, fui presidente deste conselho em alguns momentos, e fico feliz em estar aqui agora no Conselho Estadual, fazendo parte desse coletivo, reencontrando muitos amigos, parceiros de projetos e de lutas, né, do campo da cultura, e também conhecendo outros agentes culturais, né, de importância aqui do nosso estado. Espero contribuir, espero que esse seja um espaço democrático, plural, né, e que a gente possa construir juntos. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Sérgio Ricardo Fraga Costa. Como o nome é muito comprido, eu vou facilitar a vida de vocês, podem me chamar de Gibão. Recebi o convite para fazer parte desse conselho, estou muito feliz, muito grato de ter todos vocês como parceiros. Alguns eu já conheço, como o Adriano, o Marco, que eu tive o prazer de trabalhar quando fui chefe de gabinete com o presidente Rafael Nogueira. O Haskell também já conheço.
estou muito feliz. Sou natural de Florianópolis, manezinho da ilha, nascido na comunidade do Morro do Mocotó, na Prainha, vindo de uma família pequena de militares, criado por uma mãe que criou os filhos no fogão dos outros, uma mãe solteira, que me deu uma educação muito boa, graças a Deus, sou muito grato. E uma família tradicional, de escola de samba, né, Denilson? Denilson. Isso, família Fraga, da Protegidos da Princesa. Isso, juiz de futebol, isso aí. Então, sou muito contente, muito feliz, muito grato por essa oportunidade de fazer parte desse time seleto. Quero também dar os parabéns à presidente Debatim, que nós temos aí, né, presidente, se eu não estou mentindo, 16 casas, e todas elas estão muito bem cuidadas, porque eu acompanhei esse processo, como eu já tive aqui dentro. Então, a senhora está de parabéns, presidente. Sei que não é fácil, então a senhora está de parabéns. Guilherme também, seja muito bem-vindo, parabéns pelo cargo, e contem comigo, eu estou aqui para colaborar. Muito obrigado. Bom dia, conselheiros, tudo bem? Meu nome é Adriano Dutra, sou da área de teatro, já trabalho com teatro há um bom tempo, venho de uma família de teatro, meu pai está com 86 anos, continua trabalhando com teatro, graças a Deus, vai longe. Essa já é a minha segunda, se eu não me engano, terceira passagem pelo Conselho Estadual de Cultura, né? Agradeço de coração o convite do governador do estado, Jorginho Melo, e atualmente administro o Teatro Ademir Rosa, que é uma das maiores casas da Fundação Catarinense de Cultura, e alguns meses atrás, a presidente Debatim me chamou para um café e disse assim para mim: Adriano, você gostaria de nos ajudar a administrar o Teatro Álvaro de Carvalho, que é a segunda casa mais antiga do estado de Santa Catarina? Eu disse: presidente, administrar o Teatro Ademir Rosa já é complicado, mas eu aceito o desafio de administrar o Teatro Álvaro de Carvalho. Então, atualmente administro o Teatro Ademir Rosa, que é a referência, né? Teatro Álvaro de Carvalho. Até como uma informação para vocês, o ano passado nós batemos o recorde de público do Teatro Ademir Rosa, com 181 mil pessoas que passaram pela casa. Acho que o grande desafio hoje de um administrador de um teatro, além de fazer uma pauta bem selecionada, é manter essa casa funcionando e recebendo o público com uma equipe muito bem elaborada e tendo o apoio da presidente. Eu me coloco à disposição de todos aqui para poder ajudar no que for necessário, né? E eu acho que o papel do conselho é de aconselhar e orientar. E eu digo mais, conselheiros, assim, eu acho que quando a gente aconselha, não é porque a gente sabe demais, é porque a gente já cometeu alguns erros, já errou. Então, eu acho que o caminho é por aí, tá? E vamos em frente, que eu acho que o alinhamento que a gente tem que fazer é justamente isso. Todo mundo unido. Estou à disposição de todos. Obrigado. Bom dia, presidentes, bom dia, colegas, conselheiras e conselheiros. Fico feliz de ver as mulheres aqui nessa sala, né, tomando o seu lugar também. Fui conselheira reeleita pela área da música. Eu sou nascida, né, do Vale do Itajaí, e tive muitos anos de experiência na gestão pública, mas paralelo a isso, né, eu tenho família de artistas e gestores. Meu forte não é a percussão, até tentei, integrei o grupo de percussão de Itajaí, mas não sou do palco, sou do backstage, né? Então, sou produtora cultural e produtora de eventos, já atuo há algum tempo na área e tive a honra de trabalhar na gestão pública de Itajaí por alguns anos, onde eu fui presidente da Fundação Cultural de Itajaí, tive a oportunidade de coordenar a primeira Lei Aldir Blanc na cidade, a implementação, e coordenando a Lei Aldir Blanc, eu também tive a oportunidade de presidir o Conselho de Gestores da ANFRE, né, da região, e o meu fazer cultura é na vivência, né? Muitas das coisas a gente não aprende na faculdade, a gente aprende no dia a dia, com os nossos pares, com os nossos colegas, com pessoas que também a gente dialoga e tem diferença, né, no fazer cultural.
Atualmente, faz quase 5 anos eu estou aqui na Grande Florianópolis. Trabalho em alguns eventos como produtora e curadora. Atualmente, sou curadora da Maratona Cultural, aqui da cidade de Florianópolis, e também trabalho no escritório da Banda das Aranha, então, né, sou da cadeira da música. Não sou uma musicista de formação, mas tenho muito amor pela área, muito amor pela música. Sou pesquisador, meu hobby é a leitura, né? Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou sempre pesquisando, lendo muitas biografias, muitos livros, né, que trazem também essa bagagem para a nossa área. E é como eu falei, a vivência cultural. Tive que agora me ausentar um pouquinho, estou com uma situação um pouco grave hoje para resolver, mas é isso, queria agradecer vocês pela compreensão. E isso. Bom dia, meu nome é Maxwell Sandeflor, sou da setorial de dança, eleito. Meu município é de Criciúma, junto com a minha conterrânea Daniela Zacarão, onde eu dividi muito tempo a minha vida, na nossa vida, como conselheiros municipais de cultura. Então, desde 2011, estou no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Criciúma. Gostaria de cumprimentar o presidente Guilherme e também a presidente Terezinha, cumprimentar a ponteira de cultura Catarina, e estendendo aí também aos ponteiros, demais ponteiros, cumprimentando também o colega Nando, que foi meu parceiro aqui do Conselho Estadual de Cultura, nas edições anteriores, eu acho que uns 10 anos atrás, onde nós brigávamos aqui para que o edital Elizabeth Anderle, naquele momento, fosse lançado anualmente. E assim não era. Mas, depois de tantas lutas, militâncias, né, o governo do Estado começou a ter a sensibilidade de fazê-lo assim anualmente. Isso já é uma grande conquista. Mas temos muitas coisas ainda para conquistar. Mas deixa eu voltar à minha breve apresentação. Sou ponteiro de cultura, gerencio o Pontão de Cultura CRIA, que é ligado à Associação Dança Criciúma, que ela gere uma casa de hip hop, que é Florescer. E sou produtor cultural de projetos da nossa região, onde nós alinhamos parceria aí com outros pontos de cultura. A exemplo, a União Operária, a OPEPA, Nunca Pare de Sonhar, Cineférico, né, o Cineclube. E assim a gente vai, como foi citado aqui, vamos criando essa rede, tecendo essa rede por meio dos pontos de cultura. Sou mestre em educação, mas também sou coabeiro de Coab da Vila Zulema. E, por fim, estou também na Universidade do Extremo Sul Catarinense, junto com a Dani, mas sou um analista de extensão, faz os trabalhos de projeto de extensão que liga universidade e comunidade. Desejo a todos os conselheiros e conselheiras um excelente mandato e avante. Bom dia a todos, me chamo Rafael Haskell, sou professor e maestro, também fui funcionário dessa casa e retorno aqui, fiz muitos amigos aqui, desenvolvemos muitos projetos. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação, sou coordenador do programa Arte e Cultura nas escolas da Rede Estadual de Ensino, é um programa novo que a gente está desenvolvendo, inclusive o lançamento é quinta-feira, né, do programa, e a gente está atendendo aí todas as demandas de arte e cultura dentro das nossas escolas da Rede Estadual de Ensino. Mas também vou falar aqui um pouco dos trabalhos que eu desenvolvi. Atualmente, trabalhei como maestro, coordenador do programa de música nas escolas do governador Celso Ramos, fui maestro também da Banda Municipal de Antônio Carlos, fui fundador agora da Orquestra Jovem do Instituto Estadual de Educação, e sinto muito grato
pela convocação de fazer parte desse conselho, e sabemos da importância que é para garantir aqui as políticas públicas, né, fazer esse diálogo entre o poder público e a comunidade cultural. Sabemos que os desafios são grandes, mas estamos aqui para desenvolver políticas para atender o nosso setor cultural. E estou à disposição de todos. É isso aí. Então é isso, né? Acho que todos apresentaram. Acho que a gente não se apresentou como deveria, né? Eu até falei nisso, mas não. Então tá, eu sou Guilherme Botelho da Silveira, né? Eu, como tinha falado ali no início, minha vida se pautou pela música, na verdade, né? Sou formado em administração, com habilitação em marketing, mas a cultura, a música foi algo que sempre foi mais forte na minha vida. Então a gente acaba tomando o caminho que segue mais forte. Então, nunca deixei a música de lado, né? E sempre tive projetos culturais, nunca me utilizei de recurso público nos projetos que a gente desenvolvia, a gente acabava desenvolvendo dentro da própria sociedade, mas foi por uma questão de opção mesmo, né? E através da música, do canto, de tudo que a gente pôde proporcionar, a gente percebeu, assim, na sociedade que era algo que me interessava e chamava a atenção. E por esse amor à cultura, à música, eu fui vereador em Florianópolis, me candidatei em 2012, né? Foi uma candidatura rápida, aleatória, mas só que teve os votos necessários para ser vereador, então eu cumpri o meu mandato, né, de 2013 a 2016, e após isso eu continuei com a música, segui com a música e recebi o convite do governador de trabalhar na Fundação Catarinense de Cultura, na diretoria de fomento. A princípio eu era um assessor, depois foi criada a diretoria de fomento, a qual assumi, né? E hoje posso estar aqui no conselho atuando aqui como presidente, como mediador da conversa, né? Então, volto a falar sempre a palavra sonho na minha vida, porque a gente, quando vê as pessoas que querem entrar para o meio cultural, inserir no meio cultural, elas têm sonhos, elas têm vontade, e às vezes o meio é um pouco fechado, e a função do conselho, da fundação, é abrir também para novas pessoas conseguirem se inserirem e colocar em prática a sua arte, a sua forma de pensar e agir, né? Então, é isso. Não sei se a presidente quer se apresentar, ou já se considera apresentada, tá tudo certo, né, presidente? Então, nós não temos uma pauta, não foi apresentada nenhuma pauta, até pela rapidez que a coisa aconteceu, né? Vocês sabem que nós estamos aí 7 meses sem um conselho, então muita coisa acumulou, né? Até dentro da fundação, nós temos, por exemplo, no PIC, para emissão de autorização de captação, quase 33 milhões em projetos, então o pessoal está sedento que a coisa aconteça. Nós temos o Sem Cópia, Sem Custos, temos leituras para fazer. Tem o pessoal do edital Elizabeth Anderle, que para poder pagar tem que ter a nomeação dos membros aqui que saem do conselho, então daqui a pouquinho, se vocês concordarem, é claro, a Gisele, que faz parte da comissão, vem aqui para apresentar para vocês como é que funciona e a composição dos 3 membros, para a gente conseguir pagar esse ano ainda, né? Cumprir aí a meta de 2026 já o Elizabeth Anderle. Então tem muita coisa para acontecer, né? É um conselho consultivo, mas só que deliberativo em alguns aspectos. Então essa parte de deliberação realmente acumulou um pouco, então eu peço até a colaboração de todos, né? Em nome até da presidente, que a gente possa fazer até uma força-tarefa aí para que a gente possa cumprir tudo que precisa para a gente começar, para a gente seguir com mais tranquilidade, mais serenidade, iniciar os debates com um pouco mais de facilidade, né? Uma parte, então, para o conselheiro Adriano. De ordem, eu só gostaria de colocar como sugestão, para a gente poder também alinhar, se puder hoje ainda, essa questão de horário, para a gente ver que acho que é uma logística para todos, para poderem se organizar, as pessoas que não moram aqui, enfim. Então fica só uma sugestão, presidente. Sim, até tem aqui uma pequena sequência, daí eu vou apresentando aos poucos, né? Então, assim, para efetivar o conselho, já estão todos empossados, né? Vocês sabem que o presidente é nomeado pelo governador e pela presidente Terezinha, né? Isso já foi. Nós temos dois cargos para serem decididos aqui dentro do próprio conselho, que é o de vice-presidente
que viria da sociedade civil, né? E o cargo de secretário que se apresenta, quem se habilita, e aí ambos são colocados em votação, né? Então, nós podemos partir para essa pauta? Todos concordam? Tá. Então, uma parte ali, por favor. Eu acho que falo enquanto sociedade civil, mas nós, sendo empossados hoje e tendo conhecido os pares hoje, seria importante que nós tivéssemos um tempo de articulação para entender como que vamos conduzir uma pessoa para a cadeira de presidência e de secretaria, para que a gente possa conseguir, inclusive, de vice, isso, e possa conduzir de forma equilibrada esse conselho para os próximos mandatos, porque também essa é uma escolha que vai ser importante para a nossa organização, né, institucional. Então, acho que, como nós não tínhamos essa prévia como pauta, seria, no mínimo, importante que nós pudéssemos deliberar isso numa outra reunião, de forma, inclusive, a entender as necessidades e cumprir elas da melhor maneira, né, para poder, assim, né, como é que é a disponibilidade de trabalhos e tudo, para a gente poder assumir essas responsabilidades a contento do que os cargos pressupõem. Eu só vou verificar aqui, conforme com o nosso regimento, porque nós temos uma proposta de regimento, que foi feita no conselho passado e que não foi votada. Então, nós temos o regimento, é a base do regimento do 97. Tá? Então, é algo que a gente, inclusive, é um trabalho do conselho que a gente vai ter que desenvolver. Na gestão passada, no conselho passado, foi debatido um novo regimento interno, mais moderno, né, com base em tudo, né, e aí, só que ele não foi, os membros anteriores até podem reforçar isso, né, só que ele não foi efetivado, implementado. Então, nós temos como base de todas as decisões o regimento de 1997, tá? Que inclusive, à época, já existia uma secretaria superior, que hoje não tem mais, então algumas coisas são diferentes. Então, a minha preocupação de não eleger hoje, conselheira, desculpa, a Catarina, né, conselheira, algumas decisões, elas perderem validade, né, isso a gente teria que verificar, né, é uma dúvida que eu tenho hoje. Desculpa. Historicamente, na primeira reunião, é uma reunião de apresentação e, normalmente, as pessoas se apresentam. Olha, eu gostaria de ser, eu me coloco como candidato, aí pode ter 2, 3, 4, né? Eu me coloco como candidato a secretário, eu me coloco como candidato a vice, e aí os demais votam. Né? Então, assim, normalmente a gente sai do primeiro dia com essa composição, né? Algo diferente, eu acho que eu também. A Shibia, acho que ligou primeiro um pouquinho antes, Adriana, aí já passo a palavra para o senhor, tá? Por favor. Presidente, eu acho que os conselheiros da sociedade civil, não sei se os governamentais, né, não receberam esse regimento, então eu acho complexo que seja nessa primeira reunião, por falta de conhecimento do regimento. Hoje a gente, né, era só aposta, então não tinha pauta, a gente, né, acho que a gente já havia solicitado, né, algumas pessoas ali no grupo, e na última gestão a gente teve algumas coisas do regimento que está para ser deliberado utilizado, e tinha um documento, se eu não me engano, que foi também deliberado na gestão anterior à nossa, das reuniões online, porque o regimento de 97 não previa internet, né, a internet era discada ainda, então teve algumas alterações. Então, a gente tem que ter base legal de quais documentos que a gente vai se guiar, porque na gestão anterior tiveram, para algumas reuniões, alguns guias e outros guias. Então, acho que isso é bem importante para a gente conseguir fazer as deliberações da forma correta.
se valido de coisas que foram discutidas entre vocês, mas quando a gente fala do que é legal, o legal é aquilo que efetivamente está lá em diário oficial, está publicado, então vale o regimento antigo. Isso. Eu vou dizer para vocês que eu acompanhei e houve um bate e volta do regimento, né? E justamente porque algumas sugestões que foram feitas, a Casa Civil, o jurídico da Casa Civil entendeu que era inviável, mandou, pediu que reformulasse. Então, isso mastigou, porque quando eu assumi em 2023, isso já era um anseio do Conselho de que realmente esse novo regimento, ele efetivamente acontecesse. Então, eu dei andamento, mas ficou muito nesse bate e volta, vinha, devolvia para o presidente, não botava em pauta, entendeu? E aí ficou esse negócio rolando. Eu já vou passar a palavra, acho que a Betita e o Adriano também, o Chibia, no próprio regimento de 97, ele prevê que os casos omissos nesse regimento serão resolvidos pelo Conselho por maioria absoluta de seus membros, né? Então, foram casos, que acredito que isolados, tratados no Conselho à época, né? Então, aqui é uma nova equipe, isso não foi feito, não é instrução normativa, nada foi registrado, então a gente segue aos olhos do regimento de 97. E a gente trata casos, por exemplo, reuniões online, tudo isso como casos omissos que a gente vai decidir caso a caso, né? Eu penso que a gente tem que ir pensando ponto a ponto, né? Eu vou passar... Tá, primeiro pro... Tá, o Adriano... Acho que alguém tem que organizar... Tá, só um pouquinho, pessoal. Presidente, só... Seguinte, na época de vereador, tinha as inscrições de falas, sempre eram feitas para a secretária, tá? Daí ela cria uma ordem, para facilitar, porque eu realmente não vi se foi a Betita ou o Adriano que se inscreveu primeiro, então, senão a gente vai acabar cometendo algum equívoco. Eu passo a minha fala para a Betita. Tá. Aí, só como sugestão, pedir para a nossa secretária, me perdoa, eu esqueci seu nome, querida, Ângela, só para você ir anotando, eu acho, fica aqui uma sugestão para todos, a gente levanta a mão, isso. Tu anota o nomezinho da pessoa e aí vai para poder organizar certinho. Eu passo a minha fala para você, Betita. Eu só queria colocar uma coisa, com relação à eleição do vice-presidente. Na verdade, nós temos aqui um corpo técnico da sociedade civil, que todos foram eleitos, ou seja, todos merecem respeito e têm um respaldo, né? É uma eleição, mas não é exatamente uma eleição, depende muito mais da disponibilidade do indivíduo de fazer isso. Então, particularmente, eu não vejo por que protelar, até porque não é uma decisão assim, quem é melhor, não, é quem se dispõe, quem tem tempo, quem se oferece para fazer, é uma votação, mas não é uma votação, porque, na verdade, todos que estão aqui já foram eleitos e têm seu papel claro dentro desse conselho. A gente tem que ter um pouco de cuidado para não estender coisas que não são necessariamente, não carecem ser estendidas, né? Tem coisas que podem ser decididas. E como o presidente falou, lei é lei. O que está hoje em vigor é o antigo, ok. Fica a minha sugestão também da pauta das reuniões online, que inclusive em ano de eleição, a possibilidade de algumas pessoas poderem fazer online, fica mais fácil até por questões econômicas da gente ter que ficar organizando a logística de vir gente de fora e etc, etc. Fica uma sugestão para a nossa querida secretária anotar aí. Oi, Ângela, tudo bem, querida? E para o nosso presidente, assim, para ponderar sobre isso. Mas eu não vejo por que protelar a eleição do vice-presidente. É uma opinião. Ok. Só mais uma coisinha. Eu sou PCD, eu sou surda. Então, eu tive, por exemplo, dificuldade de te ouvir, embora eu use equipamento. Então, eu peço para que tu tem uma voz baixa e, às vezes, tu te distancia do microfone. Então, eu peço para todos um pouco de cuidado em relação a isso. Usem os microfones, mantenham a postura perto para ser realmente inclusivo esse espaço. Ok? Conselheiro Cristiano Moreira. Presidente, a minha sugestão é a seguinte, como a gente não recebeu pauta de reunião,
como o senhor mesmo disse, é uma reunião inicial para a gente alinhar as coisas, qualquer decisão que tenha que ser tomada, ela precisa vir por pauta para a gente poder se organizar. Entendo que a Betita falou sobre estarmos eleitos aqui por um coletivo, por uma representação. No entanto, as pessoas que aqui estão da sociedade civil, e falo, né, por esse grupo, precisam se articular e ver como fazer. Então, a minha sugestão, presidente, é que se precisar marcar uma extraordinária para, aí vou exagerar, para amanhã, para a gente decidir isso, a gente tem esse tempo, pelo menos, para que seja enviada uma pauta. Mas a primeira coisa, acho que é calendário, data, e aí pautas. Via e-mail, direitinho, né, convocação de reunião, pauta do dia, uma data para a gente fechar a pauta, para sugestões de quem tiver. E aí a gente começa a botar o carro no trilho certo e a gente trabalha com fluidez. Hoje, o que chegou para mim, a reunião de apresentação e posse do conselho. Nenhuma decisão, além disso, eu concordo em tomar hoje. Minha fala aqui, pessoal. Tá? Obrigado. Adriano era depois de mim, foi o primeiro que levantou a mão, eu olhei todo mundo. Não, mas é... Vamos seguir a sequência da Ângela. Sou eu que vou falar? Quem está na vez, Ângela? Quero agradecer o trabalho da Ângela, que foi bem importante para a gente estar aqui agora. Ângela, muito obrigado. Segundo, eu esqueci de trazer um abraço do Comitê de Cultura, que o Nelson Mota ligou, também sou lá sou secretário de Cultura da Associação Cultural Baiacu de Alguém, se colocando à disposição para o Comitê de Cultura dialogar com esse conselho aqui. Dizer para vocês que a gente entende que um regimento de 97 fica difícil para a gente utilizar hoje. Acho que o conselho passado teve dificuldade, eu acho que esse conselho tem que ter como prioridade, né, ter um novo regimento, apertar isso, e isso está nos trazendo um contratempo aqui agora, né? Mas eu espero também que, assim como a Catarina falou já na apresentação dela, né, que a gente possa organizar melhor as coisas para as próximas reuniões, e aqui não é nenhuma reclamação, aqui é um entendimento de que a gente está começando a construir as coisas a partir do zero agora. Então, estou entendendo que a gente, a partir de agora, vamos construir essas reuniões com pauta, com tudo. Então, tudo é possível a gente acertar aqui, né? Mas, assim, como foi dito aqui, eu também não sei da disposição de todo mundo aqui da sociedade civil. Precisava conversar com as pessoas para dar um voto aqui agora. Muitos eu conheço pela internet, conheço pelo grupo, mas é a primeira vez que eu estou vendo essas pessoas. E, com todo respeito, todo mundo, eu precisava escutar das pessoas melhor, eu queria saber da sua disposição, né, o que se propõe a fazer enquanto a vice-presidência, porque é um cargo muito importante, presidente, estar na vice-presidência, né? Eu não queria ter que votar aqui agora sem conhecimento, sem poder escutar as pessoas, sem poder dialogar. Então, eu faço aqui o apelo para que a gente possa discutir isso. Não sei se tem como conversar com o jurídico aqui para verificar essa possibilidade, ou se a proposta que o Maxwell apresentou, de a gente fazer uma extraordinária mais rápido possível para fazer isso, né? Porque eu tenho certeza que a sociedade civil pode se reunir hoje, se necessário, porque a gente pode se reunir pela internet, discutir, eu quero escutar a disponibilidade das pessoas para poder definir o mais rápido possível. Só que agora, votar em alguém, eu não me sinto confortável para isso. Muito obrigado, presidente. Bom, conselheiros, eu ouvi os colegas atentamente, eu concordo com a conselheira Betita, eu acho que o tempo está correndo contra nós nesse momento. Eu conheço o conselheiro Cristiano, tenho o maior carinho e respeito, mas se não está pautado essa situação e a nossa reunião de hoje é para posse, então acabou a nossa reunião. Não tem mais o que discutir aqui, então. Não, concordo plenamente, mas a gente está tentando só alinhar alguma coisa para poder ganhar tempo, e eu acho que nós só vamos conhecer os colegas aqui com o decorrer do tempo. Não vai ser hoje, nem semana que vem, nem outra semana, mas eu respeito a opinião do colega, como respeito a opinião de todos. Então, gente, assim, ó, a gente está começando agora as atividades, mas tudo é um ambiente democrático. Até a inclusão de pauta pode ser votado dentre os membros, né? Então, tudo é decidido por maioria. Então, a gente pode trabalhar dessa forma, né?
Eu penso, para ter validade, por exemplo, daqui a pouco vai chegar aqui a Gisele, ela vai apresentar sobre o Elizabeth Anderle para a gente rapidamente, porque é uma coisa que depende para o pagamento de 2026. Senão vai cair só para 2027, vai ser um problema bem sério. Então, para ter validade algumas questões, talvez precise do vice-presidente e presidente. E se a gente protelar e botar em xeque a validade disso por uma questão de... Eu acho que é democrático isso aqui, a gente pode... Então, assim, ó, se for o caso, a gente pode votar a inserção das pautas aqui, né, de criar, porque eu não poderia criar pauta não sendo presidente ainda, fui empossado junto com todos aqui, então são discussões que vão surgir ao longo do tempo, né, então, volto a dizer, isso aqui é um ambiente democrático, eu vou deixar mais um pouco aberto se alguém quiser discutir, depois a gente coloca algumas coisas em votação. Então, a presidente Não, só quero gostaria de falar, e a dizer dona para Lélia. vocês assim, ó, eu acho que realmente houve uma falha, porque eu tenho uma pauta. Eu recebi uma pauta, que não foi para vocês, tá? Então, assim, a Ângela está chegando, né? Talvez ela achou que a pauta era aqui, tá? Ângela, ontem na reuniãozinha eu falei para ela assim, ó, olha, manda sempre a pauta para eles uns 4 dias, 3, 4 dias, que às vezes tem feriado no meio, então, coloca aí uma base como 3 dias, tá? Então, assim, eu fui uma das que bati na história da pauta, a pauta não foi para vocês, mas eu só queria dizer assim, ó, entendo sempre que se a gente está num grupo, a gente tem 50% mais um, né, que precisa concordar com as falas. Concordo também que eu acho que o vice-presidente e o secretário passa muito mais pela disponibilidade de cada um, então talvez precise ouvir também quem teria disponibilidade, né, quem gostaria. E aí a minha sugestão para o presidente que ele faça uma eleição de levanta-mão, quem concorda, hoje ou amanhã, para a gente sair dessa pauta, porque a gente colocou alguns itens aqui, gente, que eu vou dizer para vocês a nossa angústia. Nós temos um ano que a lei só nos permite pagar até no máximo 30 de junho. Eu acho que foi o Maxwell, né, que trouxe, que no tempo do conselho eu também estava aqui, né? Era uma angústia nossa de trazer os editais para que todos os anos a gente possa abrir esse edital. Se a gente empacar no Elizabeth Anderle, né, então assim, temos coisas para discutir, que a minha sugestão é que fosse para o ano que vem, que não tem mudança no Elizabeth, porque se a gente empacar no Elizabeth, nós não vamos pagar esse ano, e se a gente não paga esse ano, ele continua naquela... Né? Então, assim, mas o Conselho é soberano, eu só queria trazer essas minhas inquietações, assim como o presidente já trouxe sobre o PIC, porque é a área dele, o Sem Cópia Sem Custo, que tem os livros, né, os rascunhos, os trabalhos de quem está querendo participar do Sem Cópia Sem Custo, está com a gente mais de 6 meses, começou a chegar o ano passado, né? Então, se a gente puder caminhar hoje, né, e... Eu nunca participei de nenhuma reunião em que a gente senta aqui um grupinho e vai escolher, você vai ser o nosso candidato, mas que alguém se apresenta querendo ser candidato, né? Mas eu passo para o presidente para que ele possa dar continuidade na prática. Pessoal, vamos se até 2 minutos na cada fala, todo mundo concorda? Até peço desculpa para quem já falou, se excedeu, e quem vai falar agora, porque acho que dá para ser dinâmico, como ter um tema focado, senão a gente vai empacar aqui muito tempo, tá bom? Ok, conselheiro Máxima. Uma questão de registro, presidente, Terezinha e Guilherme, a lei 17449 de 2018, que é o Sistema Estadual de Cultura, já previa que nos 3 primeiros meses esse conselho tinha que encaminhar um regimento interno. E naquela época eu estava conselheiro e também fazia parte da comissão desse regimento. E assim nós o fizemos. Então, desde aquele ano, está indo e voltando esse regimento. Então, assim, ó, nós pedimos encarecidamente, né, que a presidente, né, fizesse esse diálogo com o jurídico para que aprove de uma vez esse regimento. Não dá para a gente, né, neste ano, sendo regido
por de 97, né? Não tem cabimento, né? Então, o trabalho foi feito para o Conselho, ficou uma questão que ficou, a maior parte do entrave foi de que os conselheiros poderiam eleger a presidência. Então, ali foi vetado. E aí ficou, vai e vem, não volta, e ficou por isso por muitos anos. Eu acho que está na hora de a gente revisar de novo, não é nem revisar. Primeiro, eu acho que a gente precisa conhecer o que foi encaminhado agora, se teve algum ajuste. Primeiro, a gente tem que ter esse conhecimento desse regimento da última gestão do SEC, para depois a gente avançar. Quero fazer quórum também com os demais conselheiros, que eu acho que nós podemos fazer uma reunião extraordinária, tá? Faço o quórum, e aí a gente apresenta as pautas para serem deliberados. Porém, essa é uma questão legal, se está previsto isso no regimento de 97, que pode se incluir numa reunião, ok, mas eu também faço quórum em relação do que é oficial, o que não é oficial, né? Será que o regimento de 97 dizia lá que, né, que a convocatória tem que estar sendo oficializada, assinada pela presidência, né, e comunicada? Qual via? E-mail? WhatsApp? Tudo isso também tem que ser analisado. Então, acho que, neste momento, a gente precisa, né, refletir sobre isso e talvez deixar mesmo para o próximo momento. Já se apresentamos, conselheiro? Já se apresentamos, mas quem sabe a gente deixa para o próximo momento. O regimento ele é amplo, porém ele fala atribuições do secretário, que faz, nós temos uma secretária executiva que acaba fazendo, às vezes, a função do secretário do conselho, né? Então, mas isso não é oficial, ela não é conselheira. Então, são algumas questões que eu não sou jurista, mas só que eu vejo que inviabilizaria algumas decisões nossas, sabe? Porque são questões bem delicadas. Eu acho que é uma questão simples. Talvez a gente dê uns 10 minutos de intervalo para a gente pegar ali, para sentar 15 minutos, a gente senta, discute como encaminhamento, vocês conversam entre vocês, a gente também conversa, e depois a gente abre votação normalmente para escolher cada cargo. Porque a gente... aqui, para apresentar sobre o Elizabethiano, ele vai mostrar também, nós temos 33 milhões do PIC, que o pessoal liga direto para a diretoria perguntando quando é que vai ser publicado. Estamos dependendo da apreciação do Conselho. Então, assim, é questão de responsabilidade nossa também com o setor, a quem nós estamos representando aqui nesse momento, tá bom? E só uma coisinha, vamos se ater, a gente está discutindo sobre regimento, mas vamos se ater à pauta que está falando sobre a eleição do vice. A gente sabe que a questão do regimento é uma coisa que nós vamos ter que discutir bastante sobre isso, mas é fato. O regimento que nós temos hoje é o de 97, por enquanto vamos seguir dessa forma e depois a gente começa a discussão de realmente atualizar esse regimento, de modo que dê mais segurança para a gente trabalhar também aqui para frente. Ok. Conselheira Lélia. Presidente e conselheiros, eu não sei se é a minha quinta vez que eu estou sentando nesse conselheiro, casualmente nessa cadeira aqui. Eu queria dizer o seguinte, sempre foi tradição, tá, Maxwell, estando no regimento, de acordo com aquele regimento, que nessa primeira reunião, o que aconteceu no último conselho? E a Chíbia sabe bem disso. Nós tomamos posse online. Viesse depois, entrou depois. Nós tomamos posse online. E na primeira reunião sentada, a disposição, inclusive, era outra, de lá para cá, nós, na mesma hora, a presidente um membro nato, o presidente foi indicado pelo governador e a sociedade civil, naquele dia, já apresentou o nome da Bia Matar, que foi muito boa vice-presidente do nosso conselho, certo? Na primeira reunião, a maioria nem se conhecia, foi tudo tomado online. Mas já estava bem articulado e todos vocês são da sociedade civil, dá licença, vocês sabem que nessas primeiras reuniões nós temos que decidir o vice-presidente. Por quê? Porque vamos desempacar um monte de ações que estão aqui amarradas, Cristiano. Entende? Então, se nós pudéssemos agora, e eu vou
endossar a palavra do presidente, vamos dar um espaço, um palco, vocês se reúnem, os conselheiros da sociedade civil e nossos, são vocês que têm que se reunir, aliás, vem dali. Tá? Depois, quando a nossa amiga, a Bia Matar, foi fazer o seu estudo em Pelotas, nós, por aclamação, elegemos o senhor Alzeli Machado. E foi até o fim. Entende? Aqui não tem nada especial, nós temos que correr com o desenvolvimento dos nossos trabalhos, como muito bem colocou a Betita. Então, nós somos conselheiros, nós nos conhecemos ou não nos conhecemos, vamos conhecer agora ao vice-presidente. Tá bem? Desculpa, presidente, devolvo a palavra. Eu não contei o tempo, mas acredito que alcançou os 2 minutos, mas tá tudo mas certo. eu sou do 2 minutos. Se duvidar, vai aos 10. Vamos encerrar as inscrições, tá? Daí tu só lê quem já se inscreveu. Ok. Pode ser? Ok. Conselheira Catarina. Dizer que não quero aqui travar os trabalhos do Conselho, pelo contrário, né, eu quero que a gente garanta que sejam conduzidos para o cargo pessoas que tenham, de fato, a disponibilidade para poder conduzir os trabalhos durante todo o mandato. E é por isso que eu acho que a gente pode encerrar a discussão no encaminhamento mediado pelo presidente, que é, fazemos um recesso de 10, 15 minutos, conversamos entre os pares, entendemos as nossas disponibilidades e os perfis de atuação de cada um, e aí a gente volta para a votação. Muito bem. Ok. Conselheiro Marco Antônio. Que a gente fizesse um intervalo de 10, 15 minutos, né, e que a sociedade civil pudesse daí, quem sabe, apresentar uma candidatura, ou apresentar duas, já que é deles a titularidade da vice-presidência, né, parece ser uma saída. Então, exatamente isso que já se discutiu. Eu quero dizer também, visto que o Conselho... Tá ligado. Agora desligado. Canta vermelhinho. Ele é um pouco redundante quanto à função do secretário, ela é um pouco redundante, né? Então, o secretário eleito, ele é quase como um suplente da secretária Ângela, né? Então, eu quero dizer que eu me coloco à disposição, tá? Se for de comum acordo, eu faria bem, eu penso essa função, né? Na prática, talvez, né? Não sei, acho que sim, penso que sim. Obrigado, presidente. Então, eu me coloco à disposição, tá bom? Era isso que eu queria dizer também, tá bom? Secretário Igor. Conselheiro. Conselheiro. Não vou votar para votação da secretária, só, tá ligado? Tá. Espero que eu esteja falando alto dessa vez. Queria dizer que ia sugerir exatamente o que está todo mundo sugerindo, mas eu penso que a sociedade civil ter esse cargo como vice vai ser uma ponte muito importante entre a presidência, por isso que a gente precisa desse tempo para se organizar. Também não recebi pauta, também não recebi regimento, que é preocupante porque a gente não consegue entender de fato o que é jurídico e o que não é, para a gente poder se entender entre os pares. E também dizer que a gente está no novo conselho, são novas pessoas, então vamos... a gente não é só a área da cultural, eu sou da área artística, eu gosto de criar regras novas, eu gosto de pensar o novo, por isso que a gente somos novas pessoas, então vamos fazer diferente dessa vez. Então a gente pede a exceção, que a gente se reúna por 10, 15 minutos para conseguir decidir. Conselheiro, perdão. Conselheiro Denilson. Não, aparecendo aqui, né? Não, nunca aperta aqui. Não apertei, mas quando a gente apertava, ele aparecia. De organização e de questão de ordem, ô secretária Ângela, se eu não me engano, ali na sua sala tem aquela campainha pequenininha, para poder regular o tempo, a partir do momento que a pessoa passar, aperta ali, faz o sinalzinho, a pessoa já fica atenta, vamos dizer assim. Obrigado. Só complementando, acho que realmente o espaço de 10 minutos é perfeito. Agora, eu
eu tenho uma sugestão também. Eu acho que nós não somos um grupo imenso, nós somos um grupo pequeno. Todos nós, pelas apresentações, alguns já têm experiência no conselho, outros estão chegando agora, mas mesmo os que estão chegando agora, todos nós somos pessoas que, assim, merecem respeito pelas nossas trajetórias profissionais, né? E pela nossa disponibilidade de estar aqui participando desse conselho. Então, assim, como tudo vai ser registrado em ata, tudo é oficial. Então, às vezes, eu acho que a gente pode ser um pouco menos inflexível. Se houver alguma coisa que precise ser discutido e não tenha sido enviado por uma pauta formal e necessite ser conversado, acho que a gente pode fazer isso sem necessariamente nenhum tipo de problema, criar algum tipo de problema, né? Eu acho que, assim, nós estamos tratando com uma matéria muito especial. Eu falei do monte de formação minha, mas eu, na verdade, eu sou filha de atriz, eu vivi miseravelmente, eu trabalho desde os 14 para pagar minhas faculdades, que a minha mãe era bem dura também. Vocês gostam de falar da vida, então eu vou te dizer. Então, assim, ó, todos nós temos uma trajetória na área da cultura, uma história de vida e uma perspectiva própria. Então, assim, vamos ser mais flexíveis, vamos dar espaço para que as coisas possam acontecer, porque nesses 17 anos de fundação, eu já vi muito conselho ágil, mas, por exemplo, o passado não foi uma loucura. Tomara que a gente não precisa não se repita o que aconteceu, né? Porque senão nós vamos ficar aqui o resto da vida discutindo o sexo dos anjos. É isso. Obrigado. Não, só uma questão de ordem, presidente. Sugestão, Guilherme. Por favor. Tem mais algum assunto da pauta que a gente possa aproveitar esse tempo para liberar alguma coisa? Porque aí você apresenta a pauta, então, que havia, e o meu, professora Lélia, não é querer travar, não, a questão é só mesmo não, que se a gente elegeu a Bia naquela gestão, nós tínhamos uma pauta, só isso. A minha questão não é pauta, não é querer travar nada, é para uma pauta, para a gente ter um andamento bem feito, porque se tivesse pauta, obviamente, que no café a gente poderia ter resolvido isso, tá bom? Encerrando aqui. Agora eu vou direto em votação, acho que não precisa mais discussão, né? Então, vamos lá. Nós vamos dar um intervalo de 15 minutos, só que eu queria sugerir primeiro a Gisele falar, porque vai ter a escolha também dos 3 membros. Daí, na própria discussão, a gente dá 15 minutos, vocês já decidem quem são os... entre nós decide quem são os membros que vai estar no Elizabeth Anderle e também quem se coloca à disposição para ser candidato a vice ou secretário. Pode ser, então? Sem discussão? Beleza? Então, todo mundo que permaneça como estão? Tu queres que diga as pautas todas? Sobre as câmaras temáticas, a gente pode segurar um pouquinho, porque não tem nenhum tema para a Câmara Temática. Para a próxima, para todo mundo já pensar, daí eu dou uma explicaçãozinha depois, né? E aí, sobre o PIC, podemos dar um apanhado, que na verdade tem 33 milhões em projetos que estão dependendo da análise quanto ao mérito cultural e a relevância do proponente, que eles já estão todos analisados, só depende disso. Após essa decisão do Conselho, ele já é publicado e já pode captar. Então, essa é a dependência. Então, só que daí vai depender da Câmara Temática, isso a gente segura um pouquinho mais para a próxima reunião, já formar a Câmara e já encaminhar esse projeto para essas câmaras, né? Lembrando que o Conselho tem 60 dias perante o decreto, né, o regimento do PIC ali, a legislação do PIC, mas eu gostaria de pedir, assim, encarecidamente, que a gente fizesse uma força-tarefa para que isso fosse analisado o mais rápido possível em respeito ao setor, que aguardou esse tempo todo a finalização desse processo de eleição do Conselho. Certo? E aí, também vamos explicar sobre o sem cópia e sem custo, que é a mesma questão do PIC, das obras para poder publicar, né? E aí a gente vai também, no final, a gente vai ver como é que serão as próximas reuniões, né? Horário, e a gente decide. Então, essa é a pauta. Então, todos concordam, então, para que a Gisele possa apresentar agora, então, se manifestar, para depois a gente dar um intervalo. Questão de ordem, então, para a senhora Lélia. Pois então,
É o seguinte, só por uma questão de ordem, eu quero dizer que o conselheiro Cristiano está correto quando ele fala da pauta. Como essa era uma reunião de posse, tá? E você sabe que isso tudo foi muito corrido, inclusive por causa da segunda eleição, mas já é manter sempre o nosso, viu, secretária Ângela, manter o que sempre fizemos. O nosso ponto é o e-mail. O e-mail vai para todos. O grupo, aquele que é constituído, é para aviso, recado, alguma coisa, não é aquilo, mas deu. Então, dona Ana, isso a gente Exatamente, faz nas considerações isso. finais, pode ser? Daí a gente explica Pronto, sobre essa obrigada. situação. É só pra E vou, assim, desde que saiu a nomeação, a secretária Ângela trabalhou muito direto para tentar buscar informação para que essa posse terça-feira pudesse acontecer, juntou toda a documentação, então acabou limitando algumas questões, entre elas a pauta. Então, reconheço a deficiência, o conselheiro Cristiano sugeriu até no grupo que fosse tudo feito por e-mail, a gente agilizou pelo WhatsApp para poder ter esse momento agora, mas com certeza daqui para frente a gente vai sentar, vai definir a data da reunião com antecedência de pauta, que até o próprio regimento prevê 72 horas de antecedência, a gente vai encaminhar, tudo vai acontecer da melhor forma possível. Só peço a compreensão dos conselheiros com relação a esse momento que nós vivemos hoje, que foi essa posse, tá bom? Tá, convidar então a Gisele, por favor. Eu não sei se esse microfone está funcionando aqui, daí ela fica mais livre. Não? Vai pro meio e falar. Ô, Gisele, se tu conseguir segurar e falar, pode também ou sentar. Pode falar. Acho que não precisa, né? Tá? Tá. Então tá, com a palavra a Gisele, ela se apresenta ali também. Tem uma cadeira solta lá, senta melhor para o teu microfone. Obrigada. Queria atrapalhar, acabei atrapalhando, né? Bom dia a todos. Senhora presidente da FCC, senhor presidente do conselho, senhoras e senhores conselheiros, em nome da COA do Elizabeth Anderle 2025, parabenizamos os novos membros desse conselho. Ao tratarmos do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, é imprescindível contextualizar este edital. Estamos falando de uma das mais importantes e longevas políticas públicas de fomento cultural de Santa Catarina. Ele foi instituído pela Lei Estadual 15.503 em junho de 2011, nasceu da mobilização do setor cultural catarinense e da compreensão de que o desenvolvimento da cultura exige instrumentos permanentes, democráticos e descentralizados de financiamento. A sua trajetória, contudo, remonta aos editais lançados ainda antes da legislação, 2008-2009, que já representavam um marco para o setor cultural catarinense e ampliaram significativamente os investimentos públicos em projetos artísticos e culturais, estabelecendo um novo modelo de seleção pública voltada à valorização da diversidade cultural do Estado. Ao longo das suas diversas edições, o Prêmio Elizabeth Anderle consolidou-se como o principal mecanismo estadual de incentivo à produção cultural, alcançando artistas, produtores, grupos, coletivos, instituições, bibliotecas, museus e iniciativas culturais em todas as regiões do Estado. O seu impacto vai além do financiamento. Ele fortalece a economia criativa, gera emprego e renda, promove a circulação de bens culturais, preserva a memória catarinense e amplia o acesso da população à cultura, reforçado pela aplicação da distribuição por mesorregiões, que é algo dito dentro da lei do Elizabeth Anderle. Em 2005, nós recebemos mais de 1.700 inscrições. Destas, 1.400 foram admitidas, num recurso superior a 8 milhões de reais, e uma distribuição em 151 projetos contemplados de 47 municípios. Em um processo que, entre a construção do edital e os prazos de exigência legal, que a gente usa 14.133, até o pagamento desses projetos, dura cerca de 8 meses. Então, não é algo rápido. Depois disso, são mais 2 anos de acompanhamento desses projetos. Neste processo, a participação do Conselho confere a legitimidade, a transparência e a representatividade à construção e ao aperfeiçoamento do edital.
pois ele garante o diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada aqui representada nas suas setoriais, bem como a credibilidade do edital Elizabeth Anderle na busca constante em responder às demandas reais dos diversos segmentos culturais catarinenses. A presença do Conselho na construção e no acompanhamento dos processos relacionados ao edital reafirma o compromisso com uma política cultural participativa e democrática. Por essa razão, a FCC, comprometida em publicar o edital ainda no primeiro semestre de 2026, considera essencial a definição dos representantes dos 3 conselheiros titulares e 3 suplentes ainda nesta primeira reunião, para a constituição da COA 2026, e para que a próxima edição ocorra com a máxima celeridade. Esta definição é uma das medidas estratégicas para assegurar o cumprimento adequado de todas as etapas de inscrição, avaliação, recurso, homologação e formalização dos contemplados, possibilitando que os pagamentos sejam efetivados ainda dentro do exercício de 2026. Quando o edital é lançado em tempo oportuno, artistas, produtores e instituições conseguem planejar as suas atividades, organizar as suas equipes, estabelecer os cronogramas e executar as suas ações com maior segurança. Desta forma, reiteramos a importância do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura e reforçamos a necessidade da nomeação dos representantes do SEC, a fim de garantir a publicação do edital ainda neste primeiro semestre, assegurando que os recursos cheguem aos fazedores de cultura ainda em 2026 e continuem impulsionando a criatividade, a diversidade e o desenvolvimento cultural do nosso Estado. A FCC, em nome da COA 2025, se coloca à disposição para quaisquer dúvidas, né? E agradecemos o espaço, senhor presidente, senhora presidente. Era isso, obrigada. Eu acredito que ficou bem claro para todos, né? Então, são 3 membros titulares e 3 suplentes que têm que sair dos 20 que estão aqui, né? Dos 19, né? Na verdade, o presidente, ele não ocupa. Aí, então, da sociedade civil, não. Não, é de todo... Só uma dúvida, não, é de todo o conselho, não da sociedade civil só. Tá, todo o conselho então está bem esclarecido. Tá bom, pessoal? Então, 15 minutos, a gente retorna. Vamos ser dinâmico para a gente concluir meio-dia as atividades, tá? E aí, depois disso, a gente... nas considerações finais, acredito que vai dar um pouquinho mais também de conversa, mas a gente agiliza isso. Não sei se sobrou café lá, mas...